Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Busca e achareis, batei, batei e abrir-se-vos-á. Aleluia, aleluia. Deus não deixa cair nenhum juízo sobre o homem sem antes lhe dar a oportunidade de arrependimento.
sem antes lhe oferecer a graça, a misericórdia. Desde o Éden, lá com Caim, nós encontramos isto. Acontece que nem sempre o homem sabe entender o que é graça, o que é misericórdia. Caso contrário, se asseguraria nisto como entre a vida e a morte. Os homens se põem numa altura tão grande aqui entre si mesmos que fica difícil Deus fazer alguma coisa por eles, porque Deus está lá embaixo na manjedoura e eles querem encontrar Deus lá em cima, em suas posições. Daí então, evangelhos de todas as classes, para atender à posição de cada homem. Aqui há um conselho de Deus explicitamente, diretamente a esta era em que estamos vivendo. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Apocalipse, capítulo 3, versículo 18 e 19. Eu tenho visto um livro a respeito da vida de um herói na África. Um livro muito importante e que vale a pena ser lido. Aquele homem, como um verdadeiro herói, deu a sua vida, arriscou toda a sua vida pelos nativos, e também ali ele teve uma experiência tremenda com os pigmeus. Eu vi o diálogo de um pigmeu com ele naquele livro. O pigmeu era considerado como bicho, aqueles homenzinhos de cor, pequenininhos. Então, se um cidadão considerado pelo governo, pela sociedade, roubasse banana, ele era preso. Se entrasse ali na fauna reservada pelo governo e matasse bichos, ele seria condenado. E pagava impostos e era preso. Mas com os pigmeus não tinha isto. Eles não eram castigados por dano algum que eles causassem na lavoura, na fauna, aonde quer que seja. Então aquele pigmeu estava dizendo para aquele herói: nós queremos ser presos, nós queremos pagar impostos. Em outras palavras, nós queremos ser considerados como gente. Porque se um pigmeu matasse um bicho, para o governo era simplesmente um bicho matando o outro. Se um pigmeu ia ali e apanhava frutas, danificava a lavoura de quem quer que seja, então era bicho que estava danificando. Não havia castigo para eles. Eles não pagavam impostos e nem tampouco eram presos. Eles eram sustentados pela mesma lei que sustentava os bichos, que preservava os bichos. Tinham que viver, portanto, como bichos. Mas ele tinha tristeza. E naquele diálogo ele dizia: nós queremos ser presos, nós queremos pagar impostos, nós queremos ser castigados. Quer dizer, nós queremos
ser considerados como gente e não como bichos. Ouvintes, que coisa tremenda! Quando os homens estão chamando a si mesmos de bichos, isso nos faz doer o coração às vezes. E de fato Deus não tem nada a ver com eles. O castigo de Deus não pesa sobre eles. Deus não trata com eles como filhos. Por isso a palavra de Deus não tem nenhum valor para eles. A lei do Senhor não tem nenhum crédito para eles. As mulheres se vestem e vivem como bem entende, porque não são filhos de Deus. Mas deixa uma filha de Deus se vestir contrárias à lei do Senhor, contrárias às Escrituras, para ver como seu coração a repreende, o Espírito de Deus a castiga, porque lhe trata como filha, lhe trata como filho. O ímpio por si se destrói. Se a palavra de Deus não serve de repreensão para você, e de regra de fé, método de vida, isso quer dizer que você está na situação de um pigmeu. Agora, aquele pigmeu desejava ardentemente sofrer os castigos, pagar impostos e ser considerados como gente. Se nós desejamos ser tratados por Deus como filhos, é necessário que amemos a sua exortação, a sua correção, o seu conselho. E aqui está um conselho. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Ora, falando a uma era tão rica de conhecimento, de dinheiro e tanta coisa, mas pobre, cega e nua, espiritualmente falando. E vestidos brancos, para que te vistas, isso quer dizer que está nua diante de Deus. E não apareça a vergonha da tua nudez. O estado da mulher representa o estado da igreja, pois a mulher representa a igreja. E que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Apocalipse capítulo 3, versículo 18 e 19. Agora notem, liguem isto com aos Hebreus capítulo 12. Deus corrige, açoita a quem ele toma por filho. O conselho é conciso e objetivo a esta era. Deus, Jesus, está dirigindo à igreja deste último dia uma só esperança. Ele está dirigindo esta igreja do último dia a uma só esperança, a uma só solução. Quando há tantos recursos, tantos meios, Deus está tratando com esta era e lhe apresentando exclusivamente um meio, uma só esperança. Ah, não há outra. Nós temos aí o slogan muito conhecido: Cristo é a única esperança. Oh, que verdade! Se Cristo é a única esperança, procuremo-lo, vejamos onde Ele está, para que nos asseguremos nele, com tudo que temos, com tudo que somos. Ah, sim, Cristo é a única esperança. E onde Ele está? Ele está na sua palavra, porque Ele é a palavra. Ele não está no nome de uma igreja. Ele não está no nome de uma organização. Ele está em sua palavra. E a única esperança apresentada a esta igreja, desta era, é Cristo.
Essa esperança é Ele mesmo. Ele diz: vem a mim e compres. Agora, é evidente por esta frase de me compres que a igreja de Laodiceia não está de modo algum tratando com Jesus pelos produtos espirituais do reino de Deus. Não. Suas transações não podem ser espirituais. Eles podem pensar que são espirituais, mas como podem elas ser? As obras manifestadas entre eles, de maneira alguma são como diz Paulo. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Ela está fazendo a vontade de Deus? Não, ela quer que Deus faça a sua vontade. As orações dos crentes, de um modo geral, é para Deus fazer a sua vontade. Completamente diferente da oração que decoram e recitam 30 vezes, não sei quantas vezes por dia. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Completamente ao contrário do Espírito de Cristo, quando ele diz: Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha, mas sim a tua vontade. De um modo geral, ouvintes, as nossas orações e o nosso método de vida é procurando fazer Deus cumprir a nossa vontade e não nós cumprirmos a vontade de Deus. Nunca entramos em contenda conosco mesmos. Nunca contendemos com a nossa carne para que a vontade de Deus seja expressa. Veja o que Maria disse ao anjo: cumpra em mim segundo a tua palavra. Veja, ouvintes, quando você encontra as igrejas preocupadas com escolas, hospitais, aventuras missionárias, etc., Deus não está em nada disso. Enquanto isto for semente denominacional, enquanto isso for para engrandecer uma denominação, enquanto isso for para enaltecer pessoas, grupos, Deus não está nestas coisas. A igreja não foi posta na terra para isto. A igreja foi posta na terra para manifestar Cristo através de sua vida. Existem os meios pelos quais estas coisas funcionariam tão perfeitamente, tão corretamente, e que quando a igreja fosse solicitada a entrar em ação, ela entraria exclusivamente com o poder de Deus, com assim diz o Senhor, e a coisa seria totalmente diferente. Mas ela se encontra fazendo justamente o que Deus falou para ela não fazer. Porque ele disse para dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Cada coisa tem uma finalidade na terra. Mesmo as formiguinhas, mesmo os mosquitos, as moscas, as árvores. Você vê, um mosquito ali pode voar. Uma árvore, sendo muito mais do que um mosquito, não pode fazer isso. Porque a finalidade do mosquito é uma coisa, mas que tal se você visse uma árvore voando como um mosquito? Que vida teria ela? Que tal se você visse ali um quadro muito bonito, mas lá em cima de uma árvore, uma vaca pastando o que ali em cima? Esse é o quadro da era de Laodiceia. Tudo fora do lugar. Quando as galáxias, os planetas, os astros, as estrelas,
Tudo corre em perfeita ordem, cada um na sua função. Eu tenho visto firmas organizadas com departamentos para isto e aquilo outro e não mistura uma coisa com a outra. Agora, por que a igreja poderia estar tão misturada como está no pretexto de fazer uma obra para Deus? Compres de mim ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueças. Ouvintes, a carta é a Laodiceia. E aquele povo tinha abundância de ouro. Mas aquele ouro não era de boa qualidade, e nem tampouco de uma boa procedência. Foi o ouro que comprou as vidas dos homens e as destruiu. Foi o ouro que corrompeu e desvirtuou o caráter do homem, porque o amor ao ouro faz a raiz de todos os males. Você encontra em Apocalipse capítulo 17 e em Apocalipse capítulo 18 a igreja que se enriqueceu com ouro desta origem, de péssima qualidade, porque ela entrou em fornicação com os reis da terra e ela matou e ela tomou o ouro de todas as nações. E ela se tornou rica. Essa é a era de Laodiceia. Mas notem isto, Deus diz que ela é pobre, miserável, cega e nu. Porque esse ouro que Laodiceia tinha era de uma má procedência. Vejam que tem essa grande prostituta de Apocalipse 17, de Apocalipse 18, a sentença está sobre ela, está escrita em Apocalipse 18. E depois destas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória, e clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e aborrecível, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Sai dela, povo meu. Sai de suas doutrinas. Sai de sua doutrina mãe. Não beba do seu cálice de fornicação. Porque se você bebe do mesmo cálice, você estará também sob o mesmo juízo, sob a mesma consequência. Está dizendo para que não sejais participantes de seus pecados e para que não incorras em suas pragas. Isso é tanta verdade quanto a luz que brilha durante o dia. Mas vejam, de onde procede o ouro que ela tem? De onde procede a riqueza dela? Esse é o seu retrato espiritual. Que o Senhor possa, melhor do que ninguém, falar os corações de todos os ouvintes, e cada um tomar uma posição de sentido diante de Deus, e dar lugar à graça, à misericórdia, e atentar para o conselho do Senhor. Aconselho-te que de mim compres. Comprar é sofrer pelo nome de Jesus. Comprar é sofrer pela verdade. O colírio que abre os olhos, o linho fino, o vestido branco, que nos leva para as bodas do Cordeiro. Essa roupagem é preparada por Ele próprio, pelo seu sacrifício, pela sua palavra, sem nenhuma mistura. E Deus os abençoe, ouvintes, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, gente amiga, gente preciosa, por ter parado para ouvir este programa Fé para Vencer. Não desligue o seu rádio. Teremos mais meia hora de programação Fé para Vencer. Hoje, sexta-feira, logo mais às 19 horas, teremos aquele grandioso culto de bênção
ali na igreja, no Novo Gama, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. É hoje às 19 horas. Leve sua família, culto de estudo e ensino da palavra de Deus. São bênçãos de Deus derramadas para nós, ali na igreja, Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Ali no Novo Gamo, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado da Mamãe, ali no bairro Pedregal, viu? Hoje às 19 horas. Não percam. Você pode acessar nossa página na internet. Todos os nossos cultos são transmitidos ao vivo através de nossa página. Também os programas de rádio, tudo é transmitido ao vivo através de nossa página. Acesse lá no seu computador, no seu telefone, seu celular, Tabernáculo da Fé Brasília, tabernáculodafebrasilia.org.br. Ali você acessa a nossa página, ali nós transmitimos todos os nossos cultos, nossas programações, o dia todo tem bênção para você ali, viu? Acesse e seja abençoado. Não desligue o seu rádio, ainda teremos mais meia hora de programação Fé para Vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Junto ao rio da Babilônia se assentava, lamentava e chorava Israel. Sua
tocar os belos hinos de Sião. Oh, que dor, que tristeza tão nefanda, a mais vil e enegrecida escravidão. Canteiros de Sião, diz os caldeus, nos alegre com as suas melodias. Hinos do Senhor em terra estranha, eu não canto assim, disse Israel. Nos alegre com as suas melodias. Hinos do Senhor em terra estranha, eu não canto assim, disse Israel. Hinos do Senhor em terra estranha, eu não canto assim, disse Israel. Pai bendito, a nossa súplica nesse instante é que tenhamos de Ti vida eterna, vida abundante. E isso só pode vir através do Teu Santo Espírito, através da Tua Palavra. Pois está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Que o que nós vamos ouvir agora, Senhor, seja a palavra do Senhor, possa estar saindo da Tua boca para nos alimentar. É em nome do Teu Filho Jesus Cristo que Te suplicamos também a cura dos doentes, dos enfermos, o Senhor ouvir o clamor daquele que clama a Ti através deste programa, através desta mensagem, através da minha oração. Atende, Senhor, a súplica. Ouça, Senhor Deus, o clamor e responde à oração. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós Te suplicamos estas bênçãos. Amém, Senhor. Amém. Ouvintes, nós temos lido as Escrituras em Gênesis capítulo 5, versículo 24. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. A Bíblia Sagrada diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. O sentido literal desta palavra quer dizer separação. Santo quer dizer separado.
naturalmente, para Deus. Porque Deus é santo e por isso ele é separado. Um Deus separado não pode ser um Deus misturador. Portanto, sem santificação nós não podemos ver o Senhor. Nós não podemos subir ao reino dos céus. Agora, isto é humanamente impossível para o homem. Mas o que é impossível para o homem é possível para Deus. Como sempre tenho dito, eu dou conta de ser um religioso de qualquer religião, mas ser cristão é somente Cristo em mim. Eu posso ser até um bom crente da mensagem do profeta. Posso ser um bom crente da mensagem, mas ser cristão genuíno é somente Cristo que pode fazer isto em mim, através de mim, manifestar a sua vida, manifestar o seu caráter, manifestar o seu pensamento. Foi o que ele fez através daquele corpo que ele gerou, Jesus Cristo, que por sua vez gerou um corpo para si. Corpo me preparaste. Este corpo está preparado para o Senhor. Portanto, é um corpo santo e santificado não pelo meio próprio, porque você encontra pessoas santas. Santas através do espírito religioso. Encontra mulheres e homens. Você vê aquele ar religioso daquela mulher ali com véu na cabeça, daquele homem religioso, e assim por diante. E eles são santos, mas eles não são santificados pelo sangue de Jesus Cristo. Eles são santificados por um espírito religioso. Por isso nós encontramos duas alas, uma na esquerda e outra na direita. Uns descambam para o mundanismo, através do evangelho moderno, e outros se imergem no espírito religioso. Esta é a ala da direita, é o extremo da direita. E fica dominado pelo misticismo, pelo fanatismo, e assim por diante. Mas aqueles que são santificados por Deus, para si, estão no centro. Estes formam a noiva de Jesus Cristo. O corpo de Cristo é santificado pelo sangue de Cristo. É separado por Cristo. O sangue não é a vida, mas a vida está no sangue. Por isso, são três que testificam na terra: a água, o sangue e o Espírito. A água apontando para a justificação pela fé, o sangue apontando para a santificação e o Espírito para o novo nascimento, o batismo do Espírito Santo. Esta é uma obra de Jesus Cristo no seu próprio corpo, e é uma obra consumada. Isto não parte de nós mesmos, é dom de Deus. Ele tem chamado para si um povo, remido para si um povo zeloso de boas obras. Agora, como podemos andar com Deus sem estarmos de acordo com Deus? Isto é humanamente impossível, não? O profeta Amós pergunta: podem dois andar juntos se não estiverem de pleno acordo? Não existiria coisa mais enfadonha, mais terrível do que viver com uma pessoa que está em pleno, total desacordo com a gente.
Pense num casal que vive em desacordo, que não pode se entender, que não tem união. Pense num casal e você então verá que coisa indigesta, terrível para Deus seria andar com um homem que vive cobiçando, mentindo nos negócios, roubando nos negócios, porque há muita gente que pensa que roubar é só assaltar uma porta de noite, quebrar uma porta, arrombar um cofre, assaltar a mão armada. Não. A mentira é a chave do roubo. Quando o homem mente num negócio, ele está roubando. Ele está mentindo e está roubando. E a Bíblia diz que os mentirosos, os roubadores, não entram no reino dos céus. Agora veja, Deus andar com uma pessoa que mente. Uma coisa horrível. Enoque andou com Deus. Naturalmente, Deus andou com Enoque. Jesus Cristo andou com os apóstolos. Mas, logicamente, os apóstolos andaram com Jesus. Desde que Jesus Cristo andou com os apóstolos e os apóstolos andaram com Jesus Cristo, se deu uma coisa que aconteceu com Enoque. Jesus os tomou para si. Na verdade, há aquele tempo, aquele período, que nós começamos a andar com Deus. E que Deus está trabalhando em nós, está trabalhando conosco, nos tirando estas coisas que são incompatíveis, está nos santificando, como aquele copo que foi tirado do barro, mas ainda não estava limpo. Estava ali tirado do barro, não estava mais na lama, mas ainda estava sujo. Depois então você foi lavá-lo. Agora já é diferente, está limpo, mas ainda falta alguma coisa. Agora encher o copo d'água. Encher o copo, você pode fazer isto. Vai ali, suja um copo na lama e tira aquele copo da lama. Depois você lava este copo e agora enche de água cristalina mesmo, água pura. Você pensa, assim também sou eu. Deus pôde andar comigo, Jesus andou com os pecadores. Mas para quê? Para limpá-los, para tirá-los da lama. O moço andou com a moça, mas logo chegou o dia que ele se deu em casamento, ela se deu em casamento, então ele a tomou para si. Enoque andou com Deus, e Deus por fim tomou Enoque para si. E Enoque é um tipo da noiva de Jesus Cristo. Sabiam disto? Enoque é um tipo da noiva de Jesus Cristo. Ele não é um profeta, como muitos pensam, um das duas testemunhas que vem no Apocalipse 11 para os judeus. Não. Ali estão Elias e Moisés, um representando a lei e outro os profetas. Mas Enoque representa a noiva, é quem foi raptado, foi levantado, foi tomado para si antes da grande tribulação que veio sobre o mundo, antes do julgamento, e foi o dilúvio. Enoque andou com Deus, então Deus o tomou para si. Você andou com Deus, quem sabe 30 anos, 40 anos, 50 anos, mas agora é tempo de Deus lhe tomar para si. É hora disto, isso depende de você. Que tal se aquele moço, vamos supor você que é casado, estivesse andando toda a vida com aquela moça, que hoje é sua esposa, e nunca se tivessem dado em casamento? Vocês andavam juntos todo o tempo, mas você nunca teria tomado para si. Agora Jesus vem e nos toma para si.
Ele tem nos tomado para si. Esta é a obra do batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo é sermos tomados para Deus. É Cristo em vós. É Deus nos conhecendo por dentro e por fora. Nós conhecendo Deus. Jesus andou com os discípulos. Mas logo, no Pentecostes, ele não estava andando simplesmente com os discípulos, com os apóstolos, mas ele estava neles, tomou-os para si, encheu-os de si. Era Cristo que estava neles, ainda nesta dimensão humana. E é isto que tem que acontecer com a noiva. O profeta desta era veio pregar a mensagem que introduz Cristo em nós, que introduz a verdadeira palavra em nós. Você sabe que há 3 coisas que têm que acontecer antes da aparição de Jesus. Isto está escrito na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 e 17. O alarido, a voz do arcanjo e a trombeta de Deus. Estas 3 coisas têm que acontecer antes da aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. O alarido é a mensagem que você tem ouvido, é a mensagem do 7º anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7, revelando não somente o livro de Apocalipse, mas revelando desde o Gênesis até Apocalipse. Então, este é o alarido que você está ouvindo. Eis aí o noivo, saí-lhe ao encontro. Sejam tomados por ele. Vocês têm andado com Jesus? Vocês têm andado com Deus? Então Deus quer tomar-vos para si. Eis aí o noivo, saí-lhe ao encontro. Este é o alarido, mas tem a voz do arcanjo. E diz o profeta que esta voz do arcanjo é a mesma voz que chamou a Lázaro do túmulo. É uma voz que saiu do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora você leia Apocalipse 22, versículo 17. A Bíblia diz que a noiva e o Espírito dizem: vem, Jesus. É a voz. É o Espírito Santo. A dinâmica do Espírito Santo nesta mecânica que somos nós. Estamos aguardando isto. O inimigo pode chegar na sua mente e lhe dizer: você então tem isto? Tem este segredo? Tem esse mistério? Então chame os mortos. Ele dizia assim também para Abraão: você tem a promessa de um filho? Cadê o filho? E passaram 25 anos, mas de repente a promessa foi materializada. Não passaríamos de uns incrédulos, se não crêssemos nesta verdade que estamos ouvindo. E os incrédulos não entram no reino dos céus. E o reino do céu está no meio de vós. O reino do céu é a mensagem. O reino dos céus é a palavra. O reino dos céus está encarnado. Encarnado na terra. Ele estava encarnado ali. Quando João apontou para ele, aí está o reino dos céus. Aí está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E aqui está a palavra, e eu lhe aponto a palavra, a mensagem de Deus. Você tem andado com Deus? Sim, tenho andado há tantos anos. Então Deus quer lhe tomar para si. Enoque andou com Deus, e Deus o tomou para si. Mas há quantas pessoas que estão andando com Deus, mas agarrados nas coisas terrenas de tal forma
que Deus não pode tomá-los para si. Ló não estava nessa situação a ponto dos anjos terem que tomá-lo pelas mãos, puxá-lo à força. Mas Ló não é um tipo da noiva. Ló é um tipo dos que serão salvos pela grande tribulação. Virgem nécia, que olhou para as campinas bonitas da terra, apesar de não concordar com o sodomismo. Há muitos crentes que estão assim, que gemem, mas estão lá dentro, não saem dela. Abraão já estava fora, Deus o tomou para si. Abraão andou com Deus e Deus o tomou para si. Ó Pai bendito, pela tua graça te rogamos que cada um que está me ouvindo nesse instante possa sentir na sua alma, tomado para si, através da palavra do Senhor, através do Espírito Santo, sentir-se propriedade do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, preciosa gente querida que parou para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Muito obrigado. Deus os abençoe. Convidamos a você e sua família para estar conosco hoje à noite, hoje sexta-feira, nosso grande culto abençoado, culto de estudo e ensino da Palavra de Deus. Teremos ali em nossa igreja, lá no Novo Gamo, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Hoje, sexta-feira, às 19 horas, culto de estudo e ensino da Palavra de Deus. Não perca, são bênçãos de Deus para você. Leve sua família, é bom ter você conosco ali. Nossa página transmite todos os nossos cultos. Acesse aí nossa página, tabernáculo da fé Brasília.org.br. Transmite o dia todo bênçãos, cultos, louvores, palavras de ajuda para você, viu? Deus os abençoe. E nossa igreja ali em Taguatinga Norte está na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Nossos cultos ali em Taguatinga Norte são todas as terças-feiras às 19 horas e aos sábados, amanhã sábado, às 18 horas. Amanhã, portanto, às 18 horas, teremos aquele grandioso culto em nossa igreja ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, no subsolo do edifício Praia Mar. Participem de nossas reuniões. Deus tem uma bênção especial para você. Nós oferecemos gratuitamente para você a literatura De Volta à Palavra Original, que muito te ajudará no conhecimento da fé cristã. Deus te abençoe. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta mesma emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir. Com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Andai com Deus, então vereis que a senda vos será bem mais feliz, de doce paz, que muito agradará. As forças renovar-se-ão, quais águias no vigor, e novas sempre vos serão as bênçãos do Senhor. Andai com Deus em santas mãos e puro coração, assim fazendo alcançareis a sua aprovação. A grande norma atingir, com esforço alcançareis, perfeito sede como é o eterno Pai do céu. Andai
santidade, amor. Gozai da eterna e doce paz que há nos Redentor. Andai com Deus em direção ao vosso eterno lar, buscando sempre a perfeição, até no céu entrar. Servir a Jesus, oh que doce prazer, nele a alegria e gozo eficaz. É céu confiar e cumprir o querer, compensa servir a Jesus. Compensa servir a Jesus mais e mais, compensam, pois bênçãos produz e produz. Seja a senda da glória difícil demais, serás feliz servindo a Jesus. Compensa servi-lo embora sofrer, fazendo o que for, é bom ser leal, traz graça infinita, cumprir o dever, compensa servir a Jesus. Compensa servir a Jesus mais e mais, compensam, pois bênçãos produz e produz. Seja a senda da glória difícil demais,